Eu sou Bruno Queregatti e serei seu professor na área de matemática e suas tecnologias. Na aula de hoje falaremos sobre economia solidária. O que é, como funciona e a quem se aplica. Quais atividades estão relacionadas a esse tipo de economia? Vamos lá? Bom, pessoal, acho que a melhor maneira de se explicar o que é economia solidária, o que isso tem a ver com o nosso cotidiano, do nosso dia a dia e tudo mais, é a gente contar uma história para vocês encaixarem como que a economia solidária entra aí na nossa vida. Só que antes de entrar nessa história, eu vou passar umas palavras-chave para o entendimento, e aí eu convido vocês a fazer o seguinte, ficar com essas palavras na cabeça, e enquanto eu estiver contando a história, vocês encontrar elas ao longo do texto que eu estou falando, tá certo? Então vamos a elas. Colaboração, cooperação e fortalecimento das redes e grupos pensando no bem comum e no bem de todos. Então vamos para a história, pessoal. Para entender economia solidária, a gente sabe muito bem que a gente vive numa economia praticamente globalizada, né? Então a gente tem produtos importados, produtos que são exportados aqui também do Brasil para outros países, né? E que a gente tem empresas de preferência ou mercados que a gente quer fazer a compra, né? E tem casos, por exemplo, quando você tem um pequeno produtor que às vezes não tem acesso a esse tipo de mercado, que são ocupados principalmente por grandes empresas, tá? Então, como é que pode ser resolvido esse problema? E aí vem essa historinha, que é a historinha que eu vou falar de um produtor de queijo. Então, vamos imaginar um produtor rural, lá no interior, tá? Que ele tem uma pequena propriedade, uma pequena fazenda, tem algumas vaquinhas lá, né? Que ele consegue produzir o queijo dele. Vamos supor que ele consegue produzir 50 unidades desse queijo, tá? Vamos pôr um número baixo, tá? Mas obviamente pode ser um número maior, né? sem problema nenhum, mas vamos supor que ele produza 50 unidades. Tá? Um queijo muito bem fabricado, muito bem esterilizado, né? Sem nenhum tipo de não conformidade, tudo bonitinho ali. E aí esse produtor, ele quer vender esse queijo, no mercado local ele consegue vender, né? Então ele vende para as pessoas ali da região, né? Turistas que estão passando, só que ele tem a vontade de vender isso, por exemplo, numa cidade grande, mais perto ali da área rural dele. E aí ele tenta lá, ele liga no mercado ou tenta entrar em contato com o mercado ali da cidade grande e fala, olha, eu tenho meu queijo aqui, gostaria que esse queijo ele fosse vendido, né? Estou oferecendo o produto para vocês. E aí o mercado da região fala assim, olha, infelizmente eu não consigo comprar o seu queijo porque você produz muito pouco. São 50 unidades. E o meu mercado tem muitos clientes, então eu comprar só um pouquinho de queijo não faz muito sentido para mim. Eu preciso de um lote maior. Eu preciso de um lote, por exemplo, de 500 unidades. Se você me vender 500 unidades, aí dá pra gente negociar. Só que o produtor não tem capacidade para fazer 500 unidades de queijo. Então fica num dilema. Como é que ele consegue chegar nesse mercado sendo que ele não tem capacidade de produção? É aí que começa a vir a primeira palavra, que é a cooperação. Porque aí do lado da propriedade dele, tem o vizinho dele que também produz queijo. E ele produz quanto? Mais 50. E aí o vizinho da frente, vamos supor que ele produza 100. E o outro vizinho ali, 20. E o outro ali mais afastado, 30. E aí vai vendo ao longo da região, e ali vamos supor, os 15 produtores ali do condomínio onde eles estão, ou da região de fazendas que eles estão, totaliza ali aproximadamente, dá as 500 unidades de queijo que são necessárias para o mercado. Tá? E aí o que pode ser feito, e aí o que a economia solidária permite, e hoje principalmente para pequenos produtores, isso acaba sendo uma grande vantagem. Esses produtores eles podem se juntar através de uma associação, de uma organização, e cada um contribuindo com a sua parte, produz um lote grande de queijo. E aí todo esse queijo é vendido de uma única só vez para o mercado. Então você não faz uma negociação do mercado com cada produtor individualmente. O mercado negocia diretamente o lote inteiro. Com o quê? A organização deles. E aí, a partir do momento que essa venda é feita, a organização reparte a participação de cada um em função da quantidade produzida. Então, um pequeno produtor acaba tendo alcance num mercado maior. Isso pode funcionar, seja para um produtor rural chegando na cidade próxima dele, ou até mesmo, pessoal, para casos de exportação. Às vezes você tem grandes empresas exportadoras que quer exportar uma quantidade, principalmente no Brasil isso ocorre muito com frutas principalmente, que os pequenos produtores não têm a capacidade de produzir a quantidade que tem que ser exportada. Só que aí o que é feito?
as cooperativas ou as associações de produtores da região, às vezes até de outros estados, se juntam e fazem uma venda única para essa empresa exportadora. E aí ela compra todo o lote de uma determinada região, que aí sim vai totalizar uma quantidade significativa de fruta, de uma determinada fruta, e aí sim isso pode ser exportado. E o melhor de tudo isso, o valor agregado é grande. A partir do momento que você exporta, você está vendendo isso em dólares, você está vendendo em euro, e o lucro para o produtor é muito maior. Tá? Então a economia solidária, ela baseia-se muito nisso. São pequenos produtores que não conseguem alcançar sozinho um determinado mercado, se juntando para conseguir um bem maior, de conseguir vender nesse mercado mais lucrativo ou mais participativo. Tá? E aí existem, pessoal, inúmeros exemplos de casos de economia solidária. Então você tem o caso aí das cooperativas, principalmente, né, que são as cooperativas relacionadas aí à produção rural. Você tem também muitas dessas questões de cooperativas de reciclagem, então você tem o pessoal que faz aí os catadores de material reciclado, às vezes eles têm uma pequena produção, mas para eles conseguirem um valor agregado sobre as latinhas que eles recolhem ou papelão que eles recolhem, eles se juntam através de uma cooperativa, e aí eles conseguem ter o quê? Toneladas de material reciclado. E aí sim gerar valor e vender para empresas maiores, porque aí compensa para a empresa maior comprar um lote maior. E aí todos acabam ganhando em relação a isso, tá? Um outro exemplo são essas feiras. Isso vale muito principalmente para artesanato, feira de malhas principalmente, que é o quê? É um local, tá? Onde você tem um espaço para todos os produtores poderem estarem ali e vender os seus produtos. Porque esse produtor sozinho não teria capacidade de alugar esse espaço para você fazer a venda. Agora, se você pegar um espaço grande e colocar todo mundo lá, o custo fica diluído. E aí o produtor também consegue vender o produto dele por um número maior de pessoas, porque se o evento é grande, mais pessoas também conseguem aparecer. Então o seu produto fica exposto para mais pessoas. Então sempre é um ganha-ganha. A economia solidária traz isso e ela permite que pequenos produtores consigam entrar no mercado dos grandes produtores. E essa é a vantagem de você ter uma economia livre, porque essa economia livre permite que você possa produzir o que quiser e se juntar e colaborar com as outras pessoas que têm o mesmo interesse que você. E aí sim gerar um valor, uma quantidade de lote muito grande e, consequentemente, vender isso a um preço maior. Tá certo? Bom, pessoal, então a gente encerra aqui mais essa videoaula cujo tema foi economia solidária. Eu espero que vocês tenham gostado do tema e se quiserem saber um pouquinho mais a respeito desse assunto, não deixem de acessar o nosso portal Saiba Mais. E aí, para finalizar, uma frase do grande filósofo aí Adam Smith, que diz o seguinte: a riqueza de uma nação se mede pela riqueza do povo e não pela riqueza dos príncipes. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.